Eu estou feliz em ver o futebol brasileiro batendo nos times europeus. Gostei. Muita gente estava elogiando o Botafogo, principalmente a dupla de zaga, né? O Barbosa e o Jair, pela entrega. O Cuiabano também, quando ele entra no jogo, uma entrega absurda. Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Rapaziada, vou trazer aí as reações dos torcedores do Bahia aí a essa vitória histórica e a performance dos brasileiros nesse Super Mundial, rapaziada. O Renato Paiva já foi técnico lá no Bahia. O que será que eles acharam, meu irmão, dessa vitória aí do ex-técnico deles? Eles não gostavam muito dele por lá não, hein, rapaziada? Link do funcionário na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. Eu sou torcedor do Bahia, não tenho dois times, como muita gente aí, principalmente os torcedores lá de Fortaleza, do Ceará, torcedores do Vitória da Bahia, tem muito disso, né, de torcer para o Vitória e para o Flamengo. Lá em Fortaleza, muitos torcedores do Fortaleza e do Ceará torcem para dois times. Aqui na Bahia, a maioria dos torcedores do Bahia que eu conheço torcem somente para o Bahia. Eu só torço para o Bahia, só. Ah, você é Bahia e não sei. Não, eu só torço para o Bahia. Mas eu preciso confessar para vocês uma coisa, e isso aqui para mim não é nenhum demérito não. Eu estou feliz em ver o futebol brasileiro batendo nos times europeus. Gostei. Eu gostei de ver o futebol brasileiro batendo. E aqui, e assim, velho, Flamengo é um dos times que eu menos gosto. Sabe, Flamengo é um time que eu não... Sabe, por mim perde, Vitória da Bahia, Flamengo, são times que para mim perde, vai para a segunda divisão e tá tudo certo. Mas eu não posso mentir que ver o Botafogo batendo no PSG ontem, ver o Flamengo batendo hoje no Chelsea, sabe, como brasileiro, eu me senti representado. Porque os europeus, eles se acham muito. Vocês devem lembrar daquela declaração do Mbappé, né? Onde ele falava do futebol sul-americano, né? Ele falava do futebol, desdenhando do futebol sul-americano. Toma aí, Mbappé, de presente para você, essas pancadinhas que o futebol brasileiro tá dando no futebol europeu. Inclusive o seu Real Madrid já teve um expulso, Mbappé. Tá difícil o jogo para eles aqui. Né? Então, assim, tem que respeitar o futebol brasileiro. Tem que respeitar o futebol brasileiro. Aqui ainda é a seleção, é o futebol mais vitorioso do mundo. É a seleção que mais ganhou título mundial do mundo. Tem que respeitar, rapaz, o futebol brasileiro, tá? E assim, e outra coisa também que é interessante, sabe o que é? Porque no final do ano, quando tem aquele mundial lá no final da temporada, acontece exatamente o que está acontecendo agora, só que invertido. Como assim, Tom? Estamos no final da temporada europeia e os jogadores do Brasil estão no meio da temporada. Estamos disputando esse mundial. No final do ano, aquele mundial que tem no final do ano, os jogadores brasileiros estão no final da temporada e os jogadores europeus estão no meio da temporada. Então, fisicamente, eles estão voando. Inclusive, o Botafogo, quando for jogar o final o Intercontinental, ele foi campeão brasileiro, embarcou no mesmo dia, viajou 2, 3 dias para chegar lá e jogar, e aí o resto é história, né, rapaziada? A gente chega prejudicado, com certeza. Fim de temporada e depois de uma viagem longa dessa. E agora tá invertido, né? Então agora a gente tá podendo ver cada um pagando com o seu próprio veneno. Jogadores brasileiros voando, jogadores europeus tentando jogar e não estão conseguindo acompanhar o ritmo dos jogadores, principalmente dos brasileiros. E eu quero mais, viu? Eu quero que tome mais porrada, eu quero que o futebol brasileiro bata mais, quero que um brasileiro seja campeão. Tomara que um brasileiro seja campeão mesmo, para poder baixar a bolinha desse futebol europeu que se acha muito. Mas é isso, eu acho que o Mundial tem mostrado que os times brasileiros conseguem sim jogar de igual para igual contra times europeus, que, claro, por eles têm mais dinheiro, têm mais condição, jogam talvez um futebol um pouco melhor, mas eles não são invencíveis. E isso ficou mostrado tanto com o Botafogo ontem, quanto com o Flamengo hoje. O Palmeiras também fez um jogo excepcional contra o Porto e por muito pouco não conseguiu vencer. Mas é isso, eu acho que tem sido uma Copa do Mundo de Clubes, MG, que possa até estar flopada lá fora, mas aqui realmente está deixando todo mundo muito ligado nessa competição. Eu mesmo assisti a maioria dos jogos que eu consegui. Eu não vou mentir para vocês, só não assisti aqueles jogos assim meio aleatórios, tipo o San Hyundai e o Idade Casablanca, isso eu não assisti. Mas foi muito interessante, tem sido muito legal, realmente muito interessante ver. Eu tô assistindo todos os jogos, rapaziada, que eu posso, né? Porque às vezes tem uns horários que não dá pra assistir.
Mas eu sei os melhores momentos depois. Esses duelos entre times que a gente não está acostumado a ver se enfrentando, e até para que a gente tenha uma noção melhor de como é que está o futebol no mundo todo. Eu acho que, independente do resultado dessa competição daqui para frente, MG, os times brasileiros mostraram que a gente merece muito mais respeito do que é dado a gente lá fora. Sempre teve esse debate, né? Sempre teve esse debate. A gente, claro, por ser uma moeda forte, por estar em uma região mais privilegiada para o futebol, a gente vê o foco da grana na Europa. Sempre foi isso. Mas essa questão da vontade, MG, e da garra, eu acho que se aplica muito quando você não é favorito, né? Então, por isso, muita gente estava elogiando o Botafogo, principalmente a dupla de zaga, né? O Barbosa e o Jair, pela entrega. O Cuiabano também, quando ele entra no jogo, uma entrega absurda. É isso. Quando você não é favorito, você acaba apelando muito para essa questão da garra, da vontade. É algo que a gente vê muito no futebol. Já o europeu, ele tem garra, tem vontade, eu acho que jogando mais entre eles, né? Porque a cabeça dos caras é tão em pé lá ele que nesse tipo de jogo eles jogam de qualquer maneira, jogam de qualquer jeito, a entrega não é tanta assim. A gente viu que o Kvaratskhelia correndo, o Vitinha correndo e outros jogadores numa rotação completamente diferente. Para você vai acabar existindo mimimi, conversinha, desculpinha, se não ganhar um clube europeu essa competição? Sempre existe. O pessoal que está perguntando o critério de classificação. É calor, é fuso horário, é porque é verão, é porque tá no fim de temporada, é porque, enfim, né? Meu querido João Kleber aí, como é de 4 em 4 anos, João Kleber, são os 4 campeões da Libertadores que vão e mais 2 por ranking da Conmebol, se eu não estou enganado. Por isso que o Boca e o River estão, por exemplo, né? São os 4 últimos campeões da Libertadores, mais 2 de ranking, são 6 vagas para times da Conmebol. Sobre a questão do mimimi, é algo que já existe, né? A gente vê realmente os europeus sempre reclamando muito, dizendo que não dão muita atenção ao Mundial. E é aquilo que o Rogério Ceni falou muito bem. O presidente da La Liga falou que queria acabar com esse Mundial. Aí chega a Espanha e se oferece para ser uma cidade candidata. Curioso, não é mesmo? A vista que ele fez com a ESPN, MG, que foi o seguinte: eles não ligam quando eles ganham. Quando eles ganham, eles vão lá, levantam um troféu, vão para casa e acabou. Mas quando eles perdem, eles lamentam porque perderam, né? A gente viu isso em 2005, a gente viu isso em 2012, como você falou, do Corinthians com o Chelsea. Tem até a imagem famosa, o pessoal do chat vai lembrar, de Fernando Torres no meio do gramado, com o braço cruzado, olhando a festa do Corinthians. Não, e quando o jogo do Botafogo acaba, os jogadores do PSG ficam incrédulos também. Não queriam perder. Pra mim, teve um jogo do Botafogo, foi o antes do PSG que o Botafogo ganhou. Seattle Sounders. Antes do jogo do PSG. Eu acho que aquele goleiro era... Se o Baete tomasse aqueles gols ali, seria motivo de crítica. O Seattle Sounders, meu amigo, deu mais trabalho ao Botafogo do que o PSG. Se vacilar, mentira, não deu não, mas assim... O time mas do achei erro, o goleiro... Fez mais gols Seattle Sounders que o PSG, né? Destaque, né? De fato, o Igor Jesus é muito bom atacante. É um baita de um atacante. Não à toa está indo para jogar na Premier League, não à toa foi convocado para a seleção brasileira e acredito que voltará a ser convocado para a seleção brasileira. É um atacante que, quando sai da área, se desenvolve muito bem, né, Jackson? Tem boa qualidade, né? Aquele atacante caneludo, né, como a gente gosta de falar, que é só dentro da área ali para finalizar, para jogar entre os zagueiros, não. E ele também tem esse jogo físico, né? Também consegue jogar entre os defensores e é um jogador que dá muito respiro, né, para a equipe. Porque quando essa bola bate lá na frente, ele segura, ele sustenta, né? E ele faz com que esses jogadores um pouco mais atrás, né, se aproximem e o Botafogo respire, né? Em muitos momentos ele fez isso. Ontem contra o PSG. Então é um jogador realmente importante, né, o Igor Jesus, e ele na frente ele faz os gols, né? Não à toa, volto a dizer, né, o Nottingham Forest pagou um caminhão de dinheiro para levar o Igor Jesus para jogar essa temporada, né, 25-26. Inclusive, fatalmente ele vai voltar para a seleção depois dessas atuações do Botafogo na Premier League. Então um jogador diferente, mostrou isso ontem mais uma vez, mas o Botafogo como um todo, né, Jackson? Botafogo como um todo, né? Botafogo como um todo ontem fez um partidaço, né?
Foi realmente um jogo muito legal, muito bacana, dentro da sua proposta, né, deixando claro isso, uma proposta realmente entendendo que o adversário tinha força, né, é uma equipe coletivamente muito equilibrada, essa equipe do PSG, teve muita posse, né, mostra muita capacidade de passe, de aproximação, um jogo apoiado de muita qualidade, só que pegou um Botafogo defensivamente e ofensivamente cirúrgico o Botafogo ontem, né, de almanaque, entendeu o adversário, colocou a sua Botafogo de Paiva proposta em campo e sua proposta foi extremamente vitoriosa, foi extremamente consistente, reforçando mais uma vez o nível de atenção, o nível de comprometimento e foco dos jogadores do Botafogo. Há muito tempo que eu não via, né, uma equipe brasileira com um nível de competitividade tão alto como o Botafogo teve ontem. É isso que a gente sempre cobra dos times brasileiros, né? Intensidade e foco, competitividade. O Botafogo demonstrou isso ontem, algo que o Bahia poderia ter exercido, né, diante do Nacional na Libertadores desse ano, né, o Bahia que é sempre assunto aqui nas nossas resenhas, enfim. Então, de certa maneira, é um jogo onde o adversário deu muitas dificuldades para o Botafogo, mas o Botafogo soube, né, de certa maneira, marcar bem, limitar as ações da equipe do PSG. Com todo respeito, tem essa diferença do futebol, né, que é praticado na Europa, um pouco que é praticado aqui no continente sul-americano, né, e os europeus também eles respeitam os brasileiros. Eles sabem da capacidade, eles sabem da qualidade. Principalmente os técnicos, né, rapaziada? A gente vê declarações dos técnicos aí, né, Guardiola aí falando bem do Botafogo, né, o próprio Luiz Henrique. Então, rapaziada, é isso. Acho que, né, eu trouxe aí mais uma torcida aí que reagiu aí a essa vitória histórica do Botafogo. O Botafogo parou o Brasil, meu irmão. Todo mundo tava torcendo pro Fogão nesse Super Mundial. Rapaziada, espero que você esteja gostando do vídeo. Tamo junto e até a próxima.